Oi, gente, bom dia. Oi. Cadê o povo? Tá lá fora, é? Olá. Tem aluno lá fora? É porque hoje o povo foi pouco mesmo para a escola. Da nossa última aula, eu lembro que eu pedi para vocês fazerem uma coisinha. Será que vocês fizeram? Vou só abrir aqui para a gente ver. Peguem aí os caderninhos de vocês. Simone, é correção? Não, lembra que ficaram 3 equações que eu queria que vocês fizessem? 3 o quê? Ficaram 3 equações que eu queria que vocês fizessem a lei cinética. Quer dizer que vocês não fizeram. Quais são as equações? Que estavam Estou no abrindo slide? aqui. Que Estou abrindo estavam no aqui. slide? Vou abrir aqui, viu? Não foi a do Simone, Caio está perguntando se ainda podem enviar atividade. É porque assim, ontem eu já comecei a colocar as médias, mas tudo bem. Se tiver pronto, envie. Ó, era esse aqui que eu lembro que a gente que ficou faltando. Algumas eu pedi para vocês fazerem. Ou nós fizemos todos e eu é que estou confundindo com a outra turma. Liga aí o microfone, por favor. Simone, as caras não mandou não, a gente fazer não. Não, era em sala, eu já estava fazendo em sala. Não. A gente fez outros desenhos, só que esse daí não. Então a gente vai fazer agora. Pronto, muito simples. Bora lá, gente. Peguem o caderninho de vocês e a gente vai escrever a lei cinética para essas reações aí. Lembrando que tem uma regrinha que eu acho que vocês não apagaram da memória ainda, vocês são muito novos para estar esquecido, né? Não pode. Eu acho. Mas só para relembrar aí a memória de vocês, refrescar um pouquinho, só lembrando que é V igual a K vezes a concentração do reagente, que eu vou representar aqui por A, mas obviamente se o reagente for outro, se coloca outra coisa no lugar, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Vezes a concentração da substância B elevado ao seu coeficiente estequiométrico também, né? Então, você segue aí essa regrinha para fazer as leis cinéticas dessas 4 reações aqui. Lembrando que essa lei cinética seria para uma reação onde A fosse o reagente, B fosse outro reagente, Azinho e Bzinho fossem os índices estequiométricos, ou seja, tivesse essa estrutura aqui. Ei, Simone, o pessoal não faz silêncio, não, Simone. Ô, galera, vocês
já tem uma professora à distância, né? Aí eu acho que já vai dificultar um pouco o entendimento das coisas. Se eu for ficar conversando, aí é que o bicho pega mesmo, viu? Bora pegar esses cadernos, fazer esse negócio aqui e passar o tempo, vamos. Aqui essas conversas. Cuida. Cuida que a vida está passando, o ano já está quase acabando. Bora aproveitar o tempo. Simone, é para só escrever essa função lá? Ou é para preciso fazer um feito? Só para escrever a lei cinética, viu? Quando concluírem aí, gente, me digam. Terminamos? Então, vamos lá. Primeiro, identificar reagente e produto, ó, e colocar na minha regrinha, né? Então, nesse primeiro, V igual a K. Ligar aí o microfone para vocês me ajudarem. Vezes Coloca alguma coisa aqui? Não, porque é um, né?
Perfeito. Vezes a concentração de HCl. E também é 1. Então, os dois têm como índice estequiométrico 1, então não coloca nada. Ordem de reação. Qual é a ordem de reação para o zinco? Simone. Oi. Não, é porque eu fiquei confundido. No final, depois da série, na reação, tem o 2, né? Mas o 2 pode virar não, o 6 e o 2 estavam no primeiro também. Mas não tá. Pode prosseguir, Simone. Não, mas eu não entendi a dúvida, não. Não, mas já Ele pensou que, no caso ali, nos reagentes, onde é CN, seria o mesmo do produto, entendeu? Mas aí ele viu que não tem. Era só isso mesmo. Primeiro, porque assim, a gente precisa considerar que produto não entra na lei cinética, né? Só os reagentes. Então, a gente só se preocupa com o que tem antes da setinha, certo? Eu não entendi. B igual a A, aí vezes A sobre A e B. E agora, como é? HCl. Lindo aí, vai ficar assim mesmo. Vezes o quê? Ó, tudo que eu tenho aí. BA Ou H2. H. 2 Não vai caber. elevado a 2. Pronto, vamos lá. De acordo com a regrinha, o expoente é o que eu tenho antes da letra, é o índice estequiométrico. O que eu tenho após a letra é o que a gente chama de atomicidade. O que eu tenho antes das letrinhas indica a quantidade de substância naquela reação. O que eu tenho após as letrinhas indica a quantidade de átomos naquela substância. Então, eu só me interesso pelo que tem antes da letrinha. São essas substâncias, esses números aqui que eu utilizo como índice, ok? Sempre o que tem antes. Para esse agora. Ei, Simone, a pessoa está pedindo para explicar como faz, que eu não compreendeu bem. Tudo bem. Ó, aqui eu tenho uma equação química, né? Agora, por favor, gente, façam silêncio, preste atenção, colabora aí. Lei cinética informa como é que os reagentes interferem na velocidade. A velocidade depende da constante de velocidade, que é o que a gente chama de K, e da concentração dos reagentes elevada aos seus índices, que são os números que antecedem as moléculas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui como reagentes. Pessoal, vocês estão conversando, não dá? Como reagentes, eu tenho o quê? Zinco e ácido clorídrico. Qual é o número que antecede ele? Como não aparece nada, é porque é o número 1. Quer dizer, oi. Aí isso é A e B? Isso é A e B, perfeito. Então, aqui eu tenho o zinco como sendo um dos reagentes. Ele reage com quem? Com o ácido clorídrico. Então, aqui são reagentes da minha reação. Quem são os produtos? Cloreto de zinco e H2, que é o hidrogênio. Então, produto não vai interferir na velocidade, na lei cinética. Apenas o reagente me interessa. Então, esquece o que vem depois da série. Só interessa o que vem antes. Primeira coisa. Para escrever a lei cinética, você tem uma base.
Começa sempre com V, que indica a velocidade, né? V vai ser igual a quem? A constante K vezes o produto dos reagentes. Então, a gente vai lá na equação pegar os reagentes. O primeiro reagente é quem? Zinco. V. Coloco entre colchetes, porque esses colchetes indicam a palavrinha concentração. Então, quando a gente coloca dentro dos colchetes, a gente está dizendo o quê? Concentração do reagente vezes. Aí, lá tem outro reagente, né? Então, concentração do reagente ácido clorídrico, o HCl. Tenho mais reagentes? Não, acabou aqui. Então, só são esses dois reagentes mesmo. Esse Azinho e esse Bzinho, que são as ordens de reação, dependem do número que vem antes. Que, no caso, para esta equação, é 1. Quando é 1, não precisa aparecer. Ficou subentendido que é 1. Então, sempre que aqui não vier nada, é porque é 1. Então, é só colocar na fórmula. Agora é isso, botar na fórmula. Pode dizer. Então, é só colocar na fórmula? Sim. Está feita a fórmula aí. Então, K é a velocidade, o A é o reagente 1, B é o reagente 2. O Azinho é as moléculas do reagente 1 e o Bzinho é as moléculas do reagente 2. É isso mesmo. Vamos a esse outro aqui, ó. Mesma análise que eu fiz para o primeiro. Quem são os reagentes? H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Antes do H2SO4 não aparece número nenhum. Então, é porque é 1. Antes do NaOH também não aparece número. Então, é porque lá só tem um mol de NaOH naquela substância. Então, vamos escrever a lei cinética. Repete. V igual a K vezes concentração de quem? H2SO4 H2SO4 vezes NaOH. Isso. Aí as ordens de reação é 1, então eu não preciso colocar o 1 lá em cima. Pronto, está feito para essa equação. Vamos aí para o último. Mais uma vez. Ó. Reagente, produto. Né? Veja que aqui aparecem números. Esse daqui nem precisava aparecer. É 1. Já aqui, ó, aparece um número diferente de 1. Ele diz que é 3. Então, como ficaria aqui? H. Sim, K. Vezes H3 VO4 sobre Aí, o que é que eu coloco aqui em cima? 1. Precisa colocar? Não. Se é 1, não precisa colocar. Mas é 1, não pode esquecer. É um monte. O que mais? NaOH E agora sim eleva a 3. elevado a 3. Pronto, muito bem. Esse 3 veio de onde? O índicezinho que ele tem aqui antes da molécula. Então, é 3. Então, aqui nós temos a lei cinética para o item 4. Nós falamos ontem sobre ordem de reação. Então, a ordem de reação nada mais é do que o índice. Então, qual é a ordem de reação para o H3PO4? Não é 1. Então, 1 é a ordem para este reagente. Qual é a ordem de reação para o hidróxido de sódio?
3, muito bem. Quando eu tenho a soma das duas ordens, eu vou ter o que a gente chama de reação global. Então, a ordem de reação global seria 1 mais 3, que dá 4. Então, essa ordem global, ela se refere à reação tolinha, né? Então, esses termos aqui indicam como é que a concentração e a velocidade variam. Ó, sempre que a ordem for 1, o que é que significa? Que da forma como a concentração aumenta, a velocidade também aumenta. Como assim? Se a concentração da substância aumentar o dobro, a velocidade também aumenta o dobro. Se a concentração da substância aumentar 3 vezes, a velocidade também aumenta 3 vezes. Isso sempre que for 1. Agora, por exemplo, aqui, quando for 3, quando a ordem do reagente for 3, então quer dizer que a velocidade aumenta com o cubo do que aumentar na concentração. Então, veja só, digamos que a concentração aumente 2 vezes. A ordem de reação do NaOH não é 3? Então, a velocidade aumentaria o que aumentou na concentração, só que elevado a 3. Então, ele aumentaria com o cubo. Então, se a concentração aumentar 2 vezes, a velocidade aumentaria 2 elevado a 3, que daria 8. Ou seja, a velocidade aumentaria 8 vezes. Então, a ordem de reação serve para mostrar como é que concentração e velocidade variam. Se um aumenta, o outro aumenta da mesma forma, ou se aumenta com o quadrado, ou se aumenta com o cubo, e assim por diante. Nesses exemplos que eu tenho aqui, nós podemos deduzir esses conceitos. Vamos lá. Ó, aqui não aparece nem reagente nem produto. O que é que significa? Que a ordem é 0. O que é que significa? Que os reagentes não interferem na velocidade. Não importa o quanto eles aumentem, a velocidade permanece a mesma. Aqui é 1. Aqui é uma ordem de reação. Sempre que for 1, reagente e produto aumentam na mesma proporção. Então, veja. Digamos que a concentração aumenta 2 vezes. A velocidade deveria aumentar 2 vezes também. Então, sempre que a ordem for 1, o que acontece com a velocidade, acontece com a concentração. Já aqui, por exemplo, é 2. Quer dizer que aumenta com o quadrado. Então, se a concentração aumentar 2 vezes, a velocidade aumenta 2 vezes elevado a 2. Então, ela aumenta com o quadrado. E assim por diante. Então, a ordem indica como é que concentração e velocidade variam. A gente viu como calcular, aliás, como fazer a lei cinética a partir da equação química. Mas também é possível fazer a lei cinética sem ter a equação química. E é isso que a gente vai ver agora. Trocar. Aqui eu tenho uma reação química proposta, onde não se conhece a reação química, a equação química para esta reação. Certo? O que é que se conhece? Os dados experimentais. Foram realizados. Pode dizer. Está travando muito. Eu vou desligar aqui para ver se melhora. Acho que dá certo.
Eu vou desligar a câmera para ver se melhora. Então, ó, eu tenho aí 3 experimentos. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Para cada experimento, eu tenho a concentração e eu tenho a velocidade. Então, veja, no primeiro experimento, a concentração do NO era 0,1, a concentração do H2, 0,1 e a velocidade 1,2. Quando a gente compara o experimento 1 com o experimento 2, observando o que foi que aconteceu, o que foi que mudou nas concentrações e na velocidade, o que é que a gente observa? O NO permaneceu constante. Era 0,1 no experimento 1, quando mudou o experimento, permaneceu 0,1. Já a concentração de H2 era 0,1, aumentou para 0,2. Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Quando ocorre a velocidade também aumentou. E aumentou na mesma proporção. Aumentou 2 vezes. Então, o que aconteceu com a concentração também aconteceu com a velocidade. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quando eu tenho o que acontece com a concentração, também acontece com a velocidade, é porque a ordem de reação para aquela substância é 1. Tenho como calcular por meio de uma continha, mas eu acho que é mais fácil fazer essa dedução. Mas comparando aqui, nós temos 2 foi o que variou na concentração de H2, tá? E na velocidade também aumentou 2. A minha continha eu vou montar colocando o que aumentou na concentração elevado a N, onde N seria a ordem de reação. Então, 2 elevado a é o que aumentou na concentração de H2, elevado à sua ordem de reação. E esse outro 2 aqui é o que aumentou. Então, qual seria o valor de N para que essa igualdade seja válida? A potência, né? Então, teria que ser 1. Então, é isso que eu disse. A ordem de reação para o hidrogênio é 1. Como é que a gente vê isso? Observe como se deu a variação da concentração e da velocidade. Aumentou 2 vezes em H2, aumentou 2 vezes na velocidade. Se aqui fosse 3 vezes, aqui também seria 3 vezes. Por quê? Porque a ordem de reação para o hidrogênio é 1. Agora. Não vai entender não, Simone, porque está travando muito. Mesmo com a mesmo com a câmera desligada. Mas nós vimos aí a variação das concentrações. Pessoal, vamos parar de conversa, já está travando, aí fica mais difícil ainda, né? Continua ouvindo as conversas. Pessoal, aqui não está travado, não, viu? Eu estou esperando é vocês pararem mesmo de conversar. Não, Simone, ninguém respeita, não. Fica assim, a maioria, né? Fica difícil, gente, porque eu desgraço vocês daí, é complicado, viu?
A turminha aí, pode silenciar aí, por favor. Será possível? Oxe, uma outra criança, né? Professora falando. E assim, se eu tivesse aí, eu dava uma tacada na cabeça de vocês, eu gritava, mas daqui fica complicado, né? Assim, se vocês não colaborarem, é difícil. Mas bora lá, né? Ó, quando eu tenho os experimentos, eu preciso comparar esses experimentos para observar como foi que velocidade e concentração variou. Quando eu comparo o experimento 1 com o experimento 2, eu vejo que NO não mudou, permaneceu a mesma coisa. Eu vejo que H2 mudou. Percebem aí a mudança do H2? Sim ou não? Do 1 para o 2, aumentou 2 vezes. Foi de 0,1 para 0,2. E lá na velocidade, foi de 1,2 para 2,4. Aumentou também e aumentou 2 vezes. O que é que nós observamos? Aumentou na mesma proporção. Ambos dobraram. Sempre que isso acontece, nós dizemos que a ordem de reação para aquele reagente é 1. Sempre que a mudança for igual, tanto na concentração quanto na velocidade, será a ordem 1. Tudo bem até aí? Ok. Então, vamos agora descobrir a ordem de reação para o NO. A gente só consegue descobrir a ordem de reação para o NO quando identificarmos um experimento em que ele variou e o H2 ficou constante. Que no caso seria o 2 e o 3. Ó, do experimento 2 para o experimento 3, NO mudou de 0,1 para 0,2, aumentando, portanto, 2 vezes. A velocidade também muda. Foi de 2,4 para 9,6. Aqui vejam que eles não variaram na mesma proporção. Estão percebendo? Enquanto que a concentração aumentou 2 vezes, a velocidade aumentou 4 vezes. Aí vejam. Vocês concordam comigo que 4 é o quadrado de 2, sim ou não? Sim, né? Então, a gente vai dizer que a velocidade aumenta com o quadrado do que aumentou na concentração. A velocidade aumenta com o quadrado do que aumentou na concentração. A concentração aumentou quantas vezes? 2 vezes. A velocidade aumentou quantas vezes? 2 elevado a 2, que no caso é 4. Certo? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então, esse elevado ao quadrado indica justamente a ordem de reação para a minha substância, que é o NO. Então, quando varia com o quadrado, a ordem de reação será 2. Então, a partir disso, se eu tenho a ordem de reação para o H2 e tenho a ordem de reação para o NO, eu posso escrever a lei cinética, que é o que eu tenho aqui, ó. V igual a K vezes quem? NO elevado à sua ordem de reação, que é quanto? 2. Como foi que nós descobrimos? Observando o que variou na concentração e o que variou na velocidade. Vezes o quê? Concentração de H2. Elevado a quanto? Sua ordem de reação. Que a gente viu também, vendo que eles variam, concentração e velocidade, na mesma proporção. Ó, aqui eu coloquei também como identificar a ordem do NO fazendo aquela mesma continha. Eu pego o que acrescentou no NO, igual ao que acrescentou, ao que aumentou na velocidade, né? N é a ordem de reação. Então, para que essa igualdade seja válida, 4 é o quê? 2 elevado a 2. Então,
Então, N é igual a 2. Então, aqui seria uma formulazinha de você descobrir, mas eu, particularmente, acho mais fácil observando como foi que variou aqui velocidade e concentração. Pergunta alguma coisa até aqui? Vou fazer outros exemplos? Vou mudar aqui o slide, certo? Só um minuto. Vamos lá, gente. Só uma tentativa aqui, certo? Em relação ao H2, para este exemplo aqui, quanto foi que aumentou do primeiro para o segundo experimento? Foi de 0,1 para 0,2. Isso dá quantas vezes? Multiplicou por quanto? 2. De 0,1 para 0,2, multiplicou por quanto? Por 2. Pronto. Quando esse aumento ocorre, lá na velocidade também ocorre um aumento. De quanto? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0,1, 2. Quando isso acontece, qual é a ordem de reação? Aumentaram na mesma proporção. Qual é a ordem de reação para o H2? 2. Vamos lá. 4. Sempre que aumenta na mesma proporção, a ordem será 1. Sempre que aumenta na mesma proporção, a ordem será 1. Vou voltar ao exemplo anterior. Ó, para o H2, velocidade do H2 aumentavam na mesma proporção. Qual é a ordem que a gente definiu? 1. Por meio da formulazinha, a gente tem aqui. O que aumentou no H2, aumentou na velocidade. Então, eu elevo aqui ao expoentezinho, que seria a ordem de reação. Para que essa igualdade seja válida, aqui só deveria ser 1. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, eu faço. Para o H2, aumentou quantas vezes? 2. Na velocidade, também aumentou 2 vezes. Então, eu elevo o que aumentou na concentração a N e coloco a igualdade. N é a ordem de reação. Para que essa igualdade seja válida, o expoente aqui para o 2 só pode ser 1. Então, no caso, a ordem de reação para o H2 será 1. Então, resumindo, sempre que velocidade e concentração aumentarem na mesma proporção, eu tenho ordem 1 para aquele reagente. Incontestável. Deixa eu só fazer uma correção. Ó, aqui é 1. Pronto, aqui entendam que é 0,1, tá igual o início lá. 0,1 e 0,1.
Agora, vamos descobrir a ordem de reação para o N2. Nós vamos comparar os experimentos 1 e 3. Por quê? Porque onde o N2 variou de 0,1 para 0,3, mas o H2 permaneceu igual. Então, a partir desses dois experimentos, eu consigo definir a mudança lá na velocidade. Ó, de 0,1 para 0,3 aumentou quantas vezes? Multiplicou por quanto? Então, aqui foi 3 vezes. E a velocidade do experimento 1 para o experimento 3? Quantas vezes? 3 também. Está vendo que foi na mesma proporção? O que aumentou na concentração, aumentou na velocidade. Sempre que isso acontecer, é porque a ordem será 1. Fazendo a continha, ó, vamos lá. Para o N2, aumentou quanto? 3. Eleva a sua ordem de reação, que é que eu quero descobrir. E isso daqui tem que ser igual ao aumento da velocidade. Para que essa igualdade seja válida, qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui? 1, perfeito. Então, N, que é a ordem de reação para o N2, será 1. Então, nesse caso, é ordem 1 para o N2 e ordem 1 para o H2. E, portanto, a lei cinética seria V igual a K vezes a concentração do N2 elevado à sua ordem de reação, que é 1, não precisa colocar, vezes H2, uma ordem de reação também é 1. Então, ó, não importa se aumentou 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Sempre que eu tiver a concentração e a velocidade aumentando na mesma proporção, a ordem será 1. Na nossa próxima aula, nós vamos concluir o estudo dessa lei cinética a partir dos dados experimentais, e aí a gente vai fazer algumas questões. Vai ser o quê? Na terça-feira, né? A gente vai fazer algumas questões em sala, aplicando isso daí. A gente vai concluir a cinética.